Obrigaram ela a casar com um velho e gordo. Mas o que acontece depois? Camila Santos nunca imaginou que estaria ali, parada diante de um homem que mal conhecia, vestindo um traje branco simples emprestado pela vizinha, enquanto sua vida inteira desmoronava ao redor. As mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o pequeno buquê de flores do campo que a diretora da escola havia colhido naquela manhã. Foi quando o padre perguntou se ela aceitava aquele homem como esposo que Camila sentiu as pernas fraquejarem. Ao seu lado, Roberto Tavares permanecia de pé, trajando um terno preto que parecia apertar demais em seu corpo robusto, o rosto corado e suado, apesar do ar fresco que entrava pelas janelas abertas da pequena capela. "Aceito", ela murmurou, tão baixo que o padre precisou se inclinar para ouvir. "Repita, por favor." "Mais alto", pediu o religioso, e Camila sentiu o peso de todos os olhares sobre ela. Haviam apenas 12 pessoas presentes. A mãe dela, Dona Teresa, sentada na primeira fileira com as mãos entrelaçadas e os olhos vermelhos de tanto chorar. A diretora Márcia e 3 professoras da escola comunitária Santa Rita, onde Camila dava aulas de português para crianças carentes há 7 anos. Do lado do noivo, uma mulher elegante de cerca de 60 anos, cabelos perfeitamente penteados e postura rígida, observava tudo com expressão neutra. Era Alzira Tavares, a mãe de Roberto. Ao lado dela, uma moça alguns anos mais velha que Camila, de traços marcantes e olhar penetrante, que não parava de fitar a noiva com algo parecido com pena nos olhos. "Aceito", Camila repetiu, desta vez mais alto, e sentiu uma lágrima escorregar pelo rosto. Roberto virou-se para ela quando chegou a hora de colocar a aliança. Suas mãos eram grandes e cuidadosas, e quando segurou os dedos finos dela para deslizar o anel simples de ouro, Camila notou algo em seus olhos castanhos que não esperava ver. Havia tristeza ali, uma profundidade de dor que espelhou a dela própria. "Me perdoe", ele sussurrou tão baixinho que só ela pôde ouvir, e Camila viu uma lágrima surgir no canto de seu olho direito, antes que ele piscasse rapidamente para afastá-la. O beijo foi casto, apenas um toque leve nos lábios, e então estava feito. Ela era agora Camila Santos Tavares, esposa de um homem 42 anos, 15 anos mais velho que ela, que havia conhecido apenas 2 semanas antes. A pequena festa aconteceu no salão paroquial ao lado da igreja. Havia sanduíches simples, salgadinhos e refrigerante. Nada de bolo elaborado ou decoração cara. Dona Alzira havia deixado claro que não gastaria 1 centavo além do necessário para aquela união que, segundo suas próprias palavras, durante a única reunião que tiveram antes da cerimônia, era apenas um acordo comercial. Camila estava sentada numa cadeira de plástico encostada na parede, observando Roberto do outro lado do salão. Ele conversava com o padre, acenando com a cabeça e parecendo desconfortável com o colarinho da camisa. Vez ou outra, seus olhos encontravam os dela, e ele desviava o olhar rapidamente. "Então você realmente fez isso?" Uma voz feminina soou ao lado de Camila, fazendo-a sobressaltar. Era a moça que estava sentada ao lado de Dona Alzira durante a cerimônia. De perto, Camila pôde ver que ela tinha olhos verdes impressionantes e um corte de cabelo moderno que contrastava com a sobriedade do vestido cinza que usava. "Desculpe, eu não me apresentei. Sou Beatriz, irmã do Roberto." Ela estendeu a mão e Camila a apertou hesitante. "Prazer", Camila murmurou. "Olha, eu sei que você não me conhece e que não tem motivo nenhum para confiar em mim." Beatriz sentou-se ao lado dela, abaixando a voz. "Mas preciso te contar uma coisa sobre meu irmão." Camila virou-se para encará-la, o coração acelerando. "Ele não queria fazer isso", Beatriz continuou, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. "Roberto está sendo chantageado pela nossa mãe. Ela controla toda a fortuna da família, a empresa, tudo. E ela tem usado isso para manipulá-lo desde que nosso pai faleceu há 8 anos. "Por que está me contando isso?" Camila perguntou confusa. "Porque você merece saber a verdade." Beatriz respondeu, seus olhos verdes fixos nos de Camila. "Minha mãe escolheu você especificamente. Ela investigou sua vida,
Descobriu sobre sua mãe doente, sobre as dívidas da escola onde você trabalha. Ela sabia que você aceitaria qualquer sacrifício para salvar o que ama. As palavras de Beatriz ecoaram na mente de Camila como um sino fúnebre. Ela já sabia disso, no fundo. Sabia desde o dia em que Dona Alzira apareceu na escola, 3 semanas atrás, com uma proposta que parecia saída de um pesadelo. A escola comunitária Santa Rita estava falindo. O antigo diretor, que havia partido inesperadamente 6 meses antes, deixara para trás uma montanha de dívidas que ninguém sabia que existiam. Empréstimos feitos em nome da instituição, promessas não cumpridas com fornecedores, impostos atrasados. A escola atendia 120 crianças do bairro de Vila Esperança, uma comunidade pobre nos arredores de Petrópolis, onde a maioria das famílias não tinha condições de pagar por educação particular. Márcia, a nova diretora, havia descoberto a situação ao assumir o cargo. Desesperada, havia recorrido a todos os lugares possíveis em busca de ajuda. Foi quando Dona Alzira Tavares, conhecida filantropa da região, apareceu com uma solução. Ela pagaria todas as dívidas da escola e ainda forneceria um fundo de manutenção para os próximos 5 anos. Em troca, queria apenas uma coisa: que Camila Santos, a professora de português, casasse com seu filho Roberto. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Quando Márcia levou a proposta para Camila, a professora riu. Achou que era uma piada de mau gosto, mas Márcia não estava sorrindo. Eu sei que parece loucura, Camila, a diretora havia dito, suas mãos tremendo enquanto segurava os papéis que documentavam a dívida. Mas esta escola é tudo que essas crianças têm. E sua mãe, você sabe quanto custam os tratamentos dela. Dona Teresa sofria de diabetes e pressão alta, condições que exigiam remédios caros e acompanhamento médico constante. Camila gastava mais da metade de seu salário com os cuidados da mãe, e mesmo assim estava sempre atrasada com alguma conta. Dona Alzira não apenas oferecia saldar as dívidas da escola, ela também prometeu cobrir todos os custos médicos de Dona Teresa, garantindo que ela teria acesso aos melhores tratamentos disponíveis. Tudo o que você precisa fazer é casar com meu filho, Dona Alzira havia dito durante o encontro delas, sua voz fria e calculista. Não estou pedindo amor, não estou pedindo que vocês tenham filhos. Apenas quero que você se case com ele e permaneça casada por pelo menos 2 anos. Depois disso, vocês podem se divorciar se quiserem, e você receberá uma quantia generosa. Durante esse tempo, sua mãe terá todos os cuidados necessários e a escola estará segura. Mas por que eu? Camila havia perguntado, ainda tentando processar aquela situação surreal. Por que não deixa seu filho escolher alguém? O olhar de Dona Alzira havia se tornado ainda mais frio. Meu filho não está em condições de escolher ninguém. Ele perdeu essa capacidade há muito tempo. Eu escolho por ele agora, e escolhi você, porque sei que cumprirá sua parte do acordo. Você é uma pessoa boa, professora, e pessoas boas são previsíveis. Você não abandonará sua mãe doente, nem as crianças da escola por causa de princípios românticos tolos. E Dona Alzira estava certa. Camila não tinha escolha, ou pelo menos foi o que ela disse a si mesma, enquanto assinava os papéis do casamento civil 3 dias antes da cerimônia na igreja. Agora, sentada ao lado de Beatriz no salão paroquial, Camila sentia o peso total daquela decisão. O que ela tem contra ele? Camila perguntou baixinho. Que tipo de chantagem ela usa? Beatriz hesitou, mordendo o lábio inferior. Não posso te contar tudo agora, mas saiba que meu irmão é uma boa pessoa apesar de tudo. Ele não vai te machucar, Camila. Na verdade, ela fez uma pausa, olhando para Roberto do outro lado do salão. Acho que ele pode ser a única pessoa nesta família que ainda tem um coração de verdade. Antes que Camila pudesse perguntar mais alguma coisa, Dona Alzira aproximou-se delas, sua presença imponente, fazendo Beatriz se levantar imediatamente. Beatriz, vá buscar o carro. Está na hora de levarmos os noivos para casa, disse Dona Alzira, e não era um pedido.
Beatriz lançou um último olhar para Camila, algo parecido com um pedido de desculpas em seus olhos antes de se afastar. Então, professora, Dona Alzira sentou-se onde Beatriz estava, alisando o vestido caro. Ou devo dizer, Nora, espero que tenha entendido claramente os termos do nosso acordo. Entendi, Camila respondeu, mantendo a voz firme apesar do medo que sentia. Ótimo. Vocês morarão na casa que providenciei para vocês dois. Fica a 10 minutos daqui, num bairro tranquilo. Não é luxuosa, mas é adequada. Você continuará trabalhando na escola, é claro. Não quero que as pessoas achem que há algo estranho neste casamento. E Roberto? Camila perguntou. O que ele faz? Dona Alzira deu um sorriso que não chegou aos olhos. Roberto cuida dos negócios da família. Ou melhor, ele faz o que eu mando. É assim que funciona, entende? Eu tomo as decisões, ele assina os papéis. É um arranjo que funciona bem há anos. Por que forçá-lo a se casar, então? Camila não conseguiu conter a pergunta. O sorriso de Dona Alzira desapareceu. Isso não é da sua conta, querida. Você está aqui para cumprir um papel, não para fazer perguntas. Quanto menos souber, melhor para todos. Ela se levantou, ajeitando a bolsa cara no ombro. O carro está esperando. Diga adeus à sua mãe e vamos. A despedida de Dona Teresa foi breve, mas dolorosa. A mãe de Camila a abraçou forte, sussurrando no ouvido da filha. Você é corajosa, minha menina. Mais corajosa do que eu jamais fui. Mas prometa que vai cuidar de si mesma. Prometa que não vai se perder nisso tudo. Eu prometo, mãe, Camila respondeu, lutando contra as lágrimas. A casa que Dona Alzira havia providenciado ficava num conjunto residencial simples, mas arrumado no bairro do Retiro. Era uma construção de 2 andares, com uma pequena varanda na frente e um quintal nos fundos. Modesta comparada às mansões que Camila imaginava que a família Tavares pudesse possuir, mas muito melhor do que o apartamento apertado de 2 cômodos onde ela morava com a mãe. Roberto carregou as poucas malas de Camila para dentro, enquanto Dona Alzira supervisionava, dando instruções sobre onde cada coisa deveria ficar. O quarto principal é no andar de cima, ela disse, apontando para a escada. Há 2 quartos lá. Vocês decidem como vão se arranjar. Depois que Dona Alzira partiu, deixando-os finalmente sozinhos, o silêncio na casa parecia gritar. Camila estava parada na sala modestamente mobiliada, ainda vestida com o traje de noiva, sem saber o que fazer ou dizer. Roberto estava encostado na parede perto da porta, as mãos nos bolsos, olhando para o chão. Eu vou dormir no sofá, ele disse de repente, sua voz rouca e baixa. Você pode ficar com o quarto principal. Eu não vou te incomodar. Não vou exigir nada de você. Este casamento é só um papel, um acordo. Nada mais. Camila olhou para ele. Realmente olhou pela primeira vez. Roberto era um homem grande. Havia ganhado bastante peso ao longo dos anos, isso era óbvio, mas havia algo em seus olhos, naquele momento de vulnerabilidade, que fez o coração dela apertar. Ele parecia tão perdido quanto ela. Por que você aceitou isso? Camila perguntou suavemente. Roberto levantou os olhos para encará-la, e ela viu tanta dor ali que quase recuou. Pela mesma razão que você, ele respondeu, porque não tinha escolha. Ele subiu as escadas lentamente, carregando uma das malas dela, e Camila ficou sozinha na sala, tentando processar como sua vida havia mudado completamente em questão de poucas semanas. Os primeiros dias foram estranhos e desconfortáveis. Roberto saía cedo todas as manhãs, antes mesmo de Camila acordar, e voltava tarde da noite. Eles mal se viam, mal trocavam palavras. Ela tentava manter a rotina, ia para a escola, dava suas aulas, voltava para casa e preparava o jantar. Sempre deixava um prato pronto para ele, mas na maioria das vezes Roberto já havia comido algo na rua. No 10º dia de casamento, Camila percebeu algo curioso. Havia remédios novos no banheiro que ela usava, medicamentos que ela reconheceu imediatamente, porque eram os mesmos que sua mãe tomava. Mas eles eram muito caros, e ela não os havia comprado. Foi quando ligou para Dona Teresa para saber como ela estava passando que a verdade veio à tona. Ah, minha filha, eu estou tão melhor.
a mãe disse, sua voz cheia de energia que Camila não ouvia há anos. O médico novo que aquele moço indicou é maravilhoso. E os remédios que ele conseguiu, Camila, são os melhores. Eu não sentia assim há tanto tempo. Que moço, mãe? Camila perguntou, embora já soubesse a resposta. O seu marido, ora, Roberto. Ele foi me visitar semana passada, não te contou? Ficou 1 hora conversando comigo, perguntando sobre minha saúde, sobre meus sintomas. Disse que conhecia um especialista muito bom e que ia providenciar tudo. E providenciou mesmo. No dia seguinte, a secretária do médico ligou marcando consulta. Quando fui lá, descobri que o Roberto havia pagado tudo adiantado. As consultas, os exames, os remédios, tudo. Camila desligou o telefone atordoada. Roberto estava fazendo tudo aquilo em segredo, sem dizer nada a ela, sem esperar agradecimento ou reconhecimento. Naquela noite, ela esperou acordada até ele chegar. Eram quase 11 horas quando ouviu a chave na porta. Roberto parecia exausto quando entrou. Os olhos fundos, os ombros caídos. Ele se sobressaltou ao ver Camila sentada no sofá da sala, ainda acordada. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou, preocupação imediata em sua voz. Falei com minha mãe hoje, Camila disse, levantando-se. Roberto corou imediatamente, desviando o olhar. Ah, ela está melhor? Os remédios estão ajudando? Por que você fez isso? Camila deu um passo em direção a ele. Por que está pagando tudo escondido de mim? Porque era parte do acordo, Roberto respondeu, mas sua voz não tinha convicção. Minha mãe prometeu cuidar da saúde da dona Teresa, e eu só... Sua mãe não prometeu ir pessoalmente visitar minha mãe, Camila o interrompeu. Não prometeu passar 1 hora conversando com ela, fazendo ela se sentir menos sozinha. Não prometeu pesquisar o melhor especialista da região e pagar adiantado por meses de tratamento. Roberto permaneceu em silêncio, as mãos fechadas em punhos ao lado do corpo. Eu só queria ajudar. Ele finalmente admitiu, sua voz mal mais que um sussurro. Eu sei o que é ter alguém doente e se sentir impotente. Eu sei como é sentir que não está fazendo o suficiente. E eu... Ele parou, engolindo seco. Obrigada, Camila disse suavemente, e viu os olhos dele brilharem com lágrimas não derramadas. Roberto apenas acenou com a cabeça, subindo as escadas rapidamente. Mas Camila ficou ali, sentindo que havia acabado de ver uma fenda na armadura que ele usava ao redor de si mesmo. A vida continuou naquele ritmo estranho. Eles coexistiam na mesma casa como dois desconhecidos educados, mas Camila começou a notar pequenas coisas. Roberto sempre deixava o último pedaço de comida para ela, mesmo quando estava claro que ele ainda tinha fome. Ele consertou a torneira da cozinha que estava vazando sem que ela pedisse. Comprou os biscoitos favoritos dela, depois de vê-la comê-los uma vez. Pequenos gestos de cuidado que ele provavelmente achava que passavam despercebidos. E havia os livros. Camila descobriu que Roberto era um leitor voraz. A casa tinha apenas uma estante pequena na sala, mas ela estava repleta de clássicos brasileiros e estrangeiros, muitos deles com marcas de leitura e anotações nas margens. Machado de Assis, José Saramago, Gabriel Garcia Marques, Clarice Lispector. Autores que Camila amava. Uma noite, ela encontrou Roberto dormindo no sofá com um livro aberto sobre o peito. Era A Hora da Estrela, e ele estava mais da metade. Camila pegou um cobertor e cobriu-o gentilmente, e quando ela foi se afastar, ele murmurou algo dormindo. Pareceu com desculpa, mas ela não tinha certeza. Foi na 3ª semana de casamento que Camila percebeu que havia uma porta trancada no corredor do 2º andar. Ela nunca tinha reparado antes, porque a porta ficava meio escondida atrás de uma cortina pesada. Mas naquele dia, procurando uma toalha extra, ela moveu a cortina e viu a maçaneta dourada com uma pequena fechadura. A curiosidade a consumiu pelos dias seguintes. O que Roberto guardava ali? Por que aquele cômodo estava trancado? Ela tentou perguntar casualmente uma noite durante o jantar, um dos raros momentos em que comiam juntos. Roberto, sobre o quarto trancado no corredor. Ela viu ele congelar o garfo parando no meio do caminho até a boca.
É apenas um depósito. Ele respondeu rápido demais. Coisas velhas, nada importante. Mas a forma como seus olhos se esquivaram dela, a forma como sua mão tremeu ligeiramente, disse a Camila que havia muito mais ali do que coisas velhas. A oportunidade de descobrir veio numa manhã de sábado. Roberto havia saído cedo para resolver algo relacionado aos negócios da família e Camila ficou sozinha em casa. Ela estava limpando e organizando quando encontrou um molho de chaves caído atrás do criado mudo do quarto principal. Chaves que certamente não eram suas. Seu coração acelerou. Ela sabia que não deveria, que estava invadindo a privacidade dele, mas a necessidade de entender o homem com quem estava casada era maior que a culpa. Com mãos trêmulas, Camila experimentou cada chave até que uma delas girou suavemente na fechadura da porta misteriosa. O clique pareceu ecoar pelo corredor vazio. Ela empurrou a porta devagar, e o que viu a deixou sem ar. O quarto era pequeno, mas cada centímetro de parede estava coberto. Havia centenas, talvez milhares de cartas, algumas emolduradas, outras presas com tachinhas, muitas simplesmente empilhadas em caixas abertas no chão. A luz fraca que entrava pela pequena janela dava ao ambiente um ar melancólico e íntimo. Camila entrou devagar, como se estivesse pisando em um santuário. As cartas eram todas escritas à mão, a caligrafia cuidadosa e elegante. Ela pegou uma que estava sobre a mesa pequena no centro do quarto e começou a ler. Querida Marina, hoje acordei pensando em você, como todos os dias desde que partiu. Às vezes me pergunto se você pensa em mim, se alguma vez olha para o céu noturno e se lembra daquela noite em que assistimos às estrelas cadentes juntos. Você disse que cada estrela que cai é um desejo que alguém faz, e eu desejei que pudéssemos ficar assim para sempre. Mas os sonhos não duram, não é? Eles se desfazem como névoa quando a realidade chega com sua luz cruel. Você partiu porque não pôde mais olhar para mim, não pôde mais ver o homem que eu era me tornando. E eu não a culpo, Marina. Eu me transformei em algo que eu mesmo não reconheço às vezes. Ainda guardo a foto que tiramos naquele dia no Jardim Botânico. Você está rindo nela, a cabeça jogada para trás, tão linda e cheia de vida. Eu estou ao seu lado, magro e feliz, ainda acreditando que o mundo nos pertencia, como éramos ingênuos. Todos os dias eu penso em te procurar, em ligar para você e implorar por mais uma chance. Mas sei que seria egoísmo meu. Você merece alguém que não carregue todo esse peso, alguém que possa te fazer feliz sem todas essas sombras. Então, eu escrevo estas cartas que nunca envio, este diário de um amor que já não existe mais em lugar nenhum, a não ser no meu coração partido. Com amor eterno, Roberto. Camila sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto antes mesmo de perceber que estava chorando. A data na carta era de 5 anos atrás. Ela pegou outra e depois outra, todas endereçadas a Marina, todas cheias de uma dor tão profunda que parecia vazar das próprias palavras. Havia fotos também, espalhadas entre as cartas. Um Roberto mais jovem e muito mais magro, sorrindo ao lado de uma mulher linda de cabelos loiros longos. Os dois juntos numa praia, num parque, num restaurante. Em todas as fotos, eles pareciam radiantes, apaixonados, completos. E então, havia uma foto diferente. Roberto sozinho, sentado numa cadeira de hospital, o rosto mais redondo, o corpo visivelmente maior. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, como se ele tivesse chorado por dias. No verso da foto, uma única frase escrita com a mesma caligrafia das cartas: o dia em que ela partiu. Camila não sabia há quanto tempo estava ali lendo carta após carta, quando ouviu a porta da frente se abrir. Camila, você está em casa? A voz de Roberto ecoou pelas escadas. O pânico a dominou. Ela rapidamente colocou as cartas de volta onde as encontrou, mas suas mãos estavam tremendo tanto que acabou derrubando algumas no chão. Escutou os passos de Roberto subindo as escadas. Camila! Ele chamou novamente, mais perto agora. Não havia tempo de sair. Ele veria que a porta estava aberta. Saberia que ela havia invadido seu espaço mais privado. Camila congelou no meio do quarto, as cartas ainda espalhadas ao redor de seus pés, quando Roberto apareceu na porta.
A expressão no rosto dele mudou instantaneamente. Primeiro surpresa, depois choque, e finalmente algo que parecia quebra total. Ele olhou para ela, para as cartas em suas mãos, para o quarto exposto, e Camila viu toda a cor drenar de seu rosto. Eu sinto muito, ela começou, a voz falhando. Eu não deveria ter... Eu encontrei as chaves e... Saia, Roberto disse, sua voz estranhamente calma, mas firme. Roberto, por favor, me deixa explicar. Saia, ele gritou, e Camila nunca o tinha ouvido gritar antes. Ela viu lágrimas escorrendo pelo rosto dele, enquanto ele apontava para a porta. Camila saiu correndo, as próprias lágrimas obscurecendo sua visão. Ela ouviu a porta do quarto se fechar com força atrás dela, seguida pelo som inconfundível de um homem adulto desabando em soluços. Ela ficou sentada na escada tremendo, ouvindo Roberto chorar do outro lado da porta. Cada soluço era como uma faca em seu coração, porque ela sabia que tinha causado aquilo. Tinha aberto uma ferida que ele mantinha cuidadosamente escondida do mundo. Depois de quase 1 hora, os sons de choro cessaram. A porta se abriu e Roberto saiu, os olhos vermelhos e inchados, o rosto marcado por lágrimas. Ele passou por Camila sem olhar para ela e desceu as escadas. Ela ouviu a porta da frente se abrir e fechar. Ele não voltou para casa naquela noite. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Camila mal dormiu. Ela ficou acordada a noite toda, esperando ouvir a porta se abrir, esperando Roberto voltar. Mas ele não veio. De manhã cedo ela ligou para ele, mas o telefone foi direto para a caixa postal. Desesperada, ela ligou para o único número que tinha além do de Roberto, Beatriz. Alô? A voz da cunhada soou sonolenta do outro lado. Beatriz, sou eu, Camila. Você sabe onde Roberto está? Ele não voltou para casa ontem à noite. Houve uma pausa longa. O que aconteceu? Beatriz perguntou, agora completamente acordada. Eu encontrei o quarto com as cartas. Camila admitiu, sua voz falhando. Eu li algumas e ele me viu. Ele ficou muito bravo, Camila. Ele saiu e não voltou. Merda, Beatriz sussurrou. Tudo bem, eu sei onde ele provavelmente está, vou buscá-lo. Mas, Camila, você precisa entender uma coisa. Aquelas cartas, aquela mulher, isso é complicado. Me conta, por favor, Camila implorou. Eu preciso entender. Não por telefone. Vou aí daqui a pouco com ele. Vocês dois precisam conversar de verdade. Foi quase 12:00 quando Beatriz chegou com Roberto. Ele estava usando a mesma roupa do dia anterior, amarrotada agora, e parecia não ter dormido nada. Seus olhos evitaram os de Camila enquanto ele entrava na casa. Vou fazer café, Beatriz anunciou, dando a eles um momento de privacidade. Camila e Roberto ficaram parados na sala, o silêncio pesado entre eles. Me desculpa, Camila disse primeiro. Eu não tinha direito de invadir sua privacidade daquele jeito. Aquelas cartas eram suas, privadas, e eu... Não. Roberto a interrompeu, finalmente olhando para ela. Você merece saber. Se vamos viver na mesma casa, compartilhar nossas vidas mesmo que apenas no papel, você merece saber quem eu realmente sou. Ele se sentou pesadamente no sofá e Camila sentou-se na poltrona em frente, esperando. O nome dela era Marina Fonseca. Roberto começou, sua voz rouca. Nós nos conhecemos na faculdade há mais de 15 anos. Eu estava no último ano de medicina. Ela estudava arquitetura. Foi amor à primeira vista, aquela coisa de conto de fadas que você acha que só existe em filmes. Ele fez uma pausa, os olhos distantes. Ficamos juntos por 8 anos. 8 anos perfeitos, ou pelo menos era o que eu pensava. Nós viajávamos juntos, fazíamos planos de nos casar, de ter filhos, de construir uma vida. Eu tinha acabado de me formar e estava trabalhando no hospital, fazendo plantões intermináveis, mas feliz. Era tudo o que eu sempre quis. O que aconteceu? Camila perguntou suavemente. Roberto riu, um som amargo e sem humor. Eu tinha um paciente. Senhor Antônio,
um homem de 73 anos que havia acabado de se aposentar. Ele foi internado com sintomas simples. Achávamos que era apenas uma gripe forte, mas era algo mais, algo que não detectamos a tempo. Ele piorou rapidamente e, apesar de todos os nossos esforços, ele não conseguiu terminar a frase, mas Camila entendeu. Eu levei muito mal, Roberto continuou. Entrei numa depressão profunda. Parei de ir ao hospital, parei de cuidar de mim mesmo. Comecei a comer compulsivamente, a me trancar em casa. Ganhei peso rapidamente, muito peso. E Marina, ela tentou me ajudar no começo, mas quanto mais eu me afundava, mais ela se afastava. Um dia ela me disse que não aguentava mais, que não conseguia ver o homem que ela amava se destruindo daquele jeito. Ela disse que eu havia mudado completamente, que não era mais o Roberto por quem ela havia se apaixonado. E então ela partiu. As lágrimas corriam livremente pelo rosto dele agora, mas ele não fez esforço para limpá-las. O pior é que ela estava certa. Eu não era mais aquela pessoa. Eu me transformei em algo patético, alguém que nem eu mesmo reconhecia. E foi aí que minha mãe aproveitou. Como assim? Camila perguntou. Ela sempre controlou minha vida, mesmo quando meu pai era vivo, Roberto explicou. Mas depois que ele partiu, e eu estava vulnerável, ela apertou o controle completamente. Disse que se eu quisesse continuar sendo parte da família, receber minha parte da herança, eu teria que seguir suas regras. E uma das regras era que eu não tentaria mais ser médico. Ela disse que eu havia provado que não era competente o suficiente e que seria uma vergonha para a família se eu continuasse. Ela não pode fazer isso, Camila protestou, mas Roberto balançou a cabeça. Ela pode e fez. Tecnicamente, como nosso pai deixou tudo no nome dela com a condição de que ela distribuísse aos filhos quando quisesse, ela tem poder absoluto e ela usa isso para me manipular, para me manter sob controle. E o casamento? Camila perguntou. Por que ela me forçou a casar com você? Porque ela quer netos, Beatriz disse, aparecendo na porta com 3 xícaras de café. Ou melhor, ela quer herdeiros que ela possa controlar desde o berço. Ela está envelhecendo e sabe que não estará aqui para sempre. Então ela quer garantir que a próxima geração seja moldada exatamente do jeito que ela quer. Mas ela não pediu que tivéssemos filhos, Camila disse confusa. Ainda não, Beatriz respondeu, entregando uma xícara para cada um. Mas eu garanto que vai pedir. Ela sempre opera em etapas. Primeiro, ela casa vocês 2. Depois, quando vocês estiverem acostumados um com o outro, ela vai começar a pressionar por filhos. É assim que ela funciona. Mas vocês não precisam seguir o jogo dela, Camila disse, olhando de um para o outro. Vocês podem simplesmente recusar, podem sair disso tudo. Roberto e Beatriz trocaram um olhar. Tem mais, Roberto disse baixinho. Minha mãe não está apenas me chantageando. Ela tem algo sobre mim, sobre aquele paciente que foi perdido. Ela diz que tem provas de que eu cometi negligência médica, que ela pode arruinar completamente qualquer chance que eu tenha de voltar a exercer medicina se eu não cooperar. Mas isso é mentira, não é? Camila perguntou esperançosa. Eu não sei. Roberto admitiu, sua voz quebrando. Eu realmente não sei se fiz algo errado naquele dia. Minha memória daquele período é confusa. E eu tenho tanto medo de que talvez ela esteja certa. Talvez eu realmente tenha cometido um erro e simplesmente não consigo me lembrar. O silêncio que seguiu foi pesado. Camila olhou para aquele homem quebrado à sua frente e sentiu uma onda de compaixão que a surpreendeu. Ela se levantou e, sem pensar muito, foi até o sofá e sentou-se ao lado dele. Roberto, olha para mim, ela disse suavemente. Ele levantou os olhos relutantemente. Eu fui cruel com você hoje de manhã, ele disse. Você não merecia aquilo. Você só estava curiosa e eu... Não, Camila o interrompeu. Você tinha todo o direito de ficar bravo. Eu invadi sua privacidade. Abri feridas que você estava tentando manter fechadas. Me desculpa. Eu nunca parei de amá-la, Roberto confessou, e a vulnerabilidade em sua voz fez o coração de Camila apertar. Eu escrevo aquelas cartas porque é a única forma que tenho de processar tudo o que sinto.
Eu sei que ela nunca vai lê-las. Sei que ela provavelmente nem pensa mais em mim. Mas eu preciso escrevê-las. É como se uma parte de mim ainda estivesse presa naquele momento quando ela partiu, e eu não consigo seguir em frente. Camila pegou a mão dele, e Roberto olhou para ela surpreso. Então vamos tentar, ela disse. Vamos tentar fazer isso funcionar, não como seu mãe quer, mas do nosso jeito. Vamos tentar ser amigos primeiro, se apoiar mutuamente. Estamos presos nesta situação juntos, então por que não tentarmos torná-la menos miserável? Uma pequena faísca de esperança apareceu nos olhos de Roberto. Você faria isso? Mesmo sabendo de tudo? Especialmente sabendo de tudo, Camila respondeu. Porque agora eu entendo. Você não é o vilão dessa história, Roberto. Você é tão vítima quanto eu. Beatriz, que havia observado tudo calada, limpou as lágrimas discretamente. Vocês dois merecem algo melhor, ela disse, e eu vou ajudar vocês a conseguirem isso, mesmo que minha mãe me deserde também. Foi naquele momento, com os três sentados na sala daquela casa modesta, que algo mudou. Não foi um momento de amor repentino ou de cura mágica. Foi algo mais sutil, mais real. Foi o começo de uma aliança, de uma amizade nascendo de circunstâncias impossíveis. Nas semanas que se seguiram, a dinâmica na casa mudou completamente. Roberto parou de se esconder tanto. Eles começaram a jantar juntos regularmente, a conversar sobre seus dias, sobre os alunos de Camila, sobre os livros que ambos amavam. Aos poucos, as paredes entre eles foram caindo. Camila descobriu que Roberto tinha um senso de humor seco e inteligente quando se sentia confortável. Ele descobriu que Camila cantava enquanto cozinhava, sempre desafinando nas notas altas, mas sem se importar. Pequenos momentos de normalidade que tornavam a situação bizarra deles um pouco mais suportável. Mas a paz durou pouco. Numa tarde de quinta-feira, Camila chegou em casa da escola para encontrar Dona Alzira sentada na sala de estar, como se fosse dona do lugar. Boa tarde, Nora, ela disse sem se levantar. Que bom que chegou. Precisamos conversar. Roberto estava parado perto da janela, a postura tensa, os punhos cerrados ao lado do corpo. Sobre o quê? Camila perguntou, largando a bolsa no sofá. Sobre o futuro. Dona Alzira respondeu. Vocês já estão casados há 2 meses. Acho que está na hora de começarmos a pensar em expandir a família. O coração de Camila despencou. Nós tínhamos um acordo, ela disse, tentando manter a voz firme. 2 anos de casamento, nada mais. Os acordos mudam, Dona Alzira respondeu friamente. E eu decidi que quero um neto. Vocês têm 6 meses para engravidar. Se conseguirem, eu dobro o valor que prometi pagar a você no fim dos 2 anos. Se não conseguirem, bem, seria uma pena se a escola onde você trabalha tivesse que fechar, não seria? Você não pode fazer isso, Roberto disse, sua voz tremendo de raiva. Você prometeu que deixaria Camila em paz, que ela só precisava casar comigo. E ela casou. Dona Alzira se levantou alisando a saia. Mas as circunstâncias mudaram. Estou ficando mais velha, Roberto, e quero ver meu neto antes de partir. É um pedido simples. Não é simples, Camila disse, dando um passo à frente. Você está pedindo que eu tenha um filho em um casamento que não é real, com um homem que eu mal conheço. Está pedindo que eu traga uma criança ao mundo apenas para satisfazer seu desejo de controle. Dona Alzira deu um sorriso gelado. Vejo que você está aprendendo a falar, professora. Que evolução! Mas no final das contas, você vai fazer o que eu disser, assim como meu filho sempre faz. Porque a alternativa é perder tudo que vocês dois se importam. E se nós recusarmos? Roberto perguntou. E se simplesmente dissermos não? Então eu retiro todo o financiamento da escola. Dona Alzira respondeu sem hesitar. Retiro o pagamento dos tratamentos da sua sogra. E, Roberto, lembro você daqueles documentos que tenho. Seria uma pena se eles chegassem ao conhecimento do Conselho Médico Regional, não seria? Você é um monstro, Camila disse, as palavras saindo antes que ela pudesse se conter. Dona Alzira apenas riu. Eu sou uma mulher que sabe o que quer e como conseguir. Vocês têm até o fim do ano. Boa tarde. Ela saiu, deixando um silêncio pesado para trás.
Camila e Roberto ficaram parados, processando o que havia acabado de acontecer. Nós não vamos fazer isso, Roberto disse finalmente. Eu não vou forçar você a ter um filho comigo. Isso é cruel demais mesmo para minha mãe. Mas a escola, Camila começou sentindo o desespero subir. E minha mãe e seus documentos? Vamos encontrar outra forma. Roberto insistiu pegando as mãos dela. Tem que haver outra forma. Beatriz tem um advogado amigo, talvez ele possa nos ajudar a quebrar esse controle que ela tem sobre nós. Mas quando consultaram o advogado alguns dias depois, as notícias não foram boas. Tecnicamente, Dona Alzira tinha direito legal de fazer tudo o que ameaçava. O testamento do pai de Roberto havia sido cuidadosamente elaborado para dar a ela controle total até que ela decidisse distribuir a herança, e não havia prazo estipulado para isso. Os documentos sobre o paciente perdido, embora possivelmente não provassem negligência real, eram ambíguos o suficiente para causar problemas sérios se fossem divulgados. E os contratos que Camila havia assinado davam a Dona Alzira o direito de retirar o financiamento da escola a qualquer momento. Vocês estão presos, o advogado disse balançando a cabeça. A não ser que consigam provar que ela está os coagindo de forma ilegal, e isso seria muito difícil. Ela foi inteligente ao estruturar tudo legalmente. Camila saiu do escritório do advogado sentindo-se completamente derrotada. Eles caminharam em silêncio até o carro, e foi só quando estavam dentro que Roberto falou. Nós não vamos desistir, ele disse. Tem que haver alguma forma de escapar disso. Como? Camila perguntou, sentindo as lágrimas ameaçarem. Ela tem todas as cartas, Roberto. Ela armou tudo perfeitamente. Então vamos mudar o jogo, ele respondeu, uma determinação nova em sua voz. Vamos encontrar uma forma de virá-lo contra ela. Mas antes que pudessem fazer qualquer plano, outra reviravolta os esperava. 2 dias depois, Camila chegou em casa para encontrar uma mulher desconhecida sentada na sala, conversando com Roberto. Uma mulher loira de olhos claros que fez o coração de Camila parar por um segundo. Era Marina. Ela havia voltado. Roberto estava pálido, as mãos tremendo enquanto segurava uma xícara de café. Marina olhou para Camila quando ela entrou e havia lágrimas em seus olhos. Você deve ser Camila, Marina disse levantando-se. Eu sinto muito por aparecer assim, mas eu precisava falar com Roberto. Eu precisava explicar. Explicar o quê? Camila perguntou, sentindo como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Por que eu parti? Marina respondeu, olhando de volta para Roberto. E por que eu estava errada? O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Roberto permaneceu sentado, parecendo estar em choque. Camila ficou perto da porta, sem saber se deveria ficar ou sair, dar-lhes privacidade ou proteger o que havia começado a crescer entre ela e Roberto naqueles últimos meses. Eu cometi um erro terrível, Marina continuou, sua voz quebrando. Quando você estava passando por aquele momento difícil, Roberto, quando você precisava de mim mais do que nunca, eu te abandonei. Eu fui covarde. E passei os últimos 5 anos me arrependendo disso. Por que você está aqui agora? Roberto perguntou, sua voz mal mais que um sussurro. Porque eu ouvi que você se casou, Marina admitiu. E isso me fez perceber que ia perder você para sempre se eu não fizesse algo. Eu sei que é egoísta. Eu sei que não tenho direito depois de tudo. Mas eu ainda te amo, Roberto. Eu nunca parei. Camila sentiu como se alguém tivesse arrancado o ar de seus pulmões. Ela olhou para Roberto, esperando ver alegria em seus olhos, esperando ver o homem que escrevia aquelas cartas de amor todos os dias, pulando para abraçar a mulher que nunca conseguiu esquecer. Mas o que ela viu foi confusão e dor. Você não pode fazer isso, Roberto disse, levantando-se abruptamente. Você não pode simplesmente aparecer 5 anos depois e esperar que tudo volte a ser como era. Eu sei, Marina deu um passo em direção a ele. Mas nós podemos começar de novo. Você pode pedir o divórcio. Nós podemos tentar novamente. Não, Roberto disse firmemente, e Camila viu surpresa no rosto de Marina. Você partiu quando eu precisava de você.
Você me deixou no meu pior momento porque eu não era mais a pessoa que você queria que eu fosse. E sabe o quê? Talvez eu realmente não seja mais aquela pessoa. Mas eu também não sou mais o homem quebrado que você deixou para trás. Ele olhou para Camila, e havia algo em seus olhos que fez o coração dela acelerar. Eu tenho alguém agora que me aceita como sou, alguém que não me julgou, que não me abandona quando as coisas ficam difíceis. E eu não vou jogar isso fora, mesmo que não seja o conto de fadas que você e eu uma vez imaginamos. Marina seguiu o olhar dele para Camila, e compreensão surgiu em seus olhos. Você se apaixonou por ela? Não era uma pergunta. Roberto hesitou, e naquele momento de hesitação, Camila viu a verdade que ele provavelmente ainda não tinha admitido, nem para si mesmo. Ele começou, mas Marina o interrompeu. Está tudo bem, ela disse suavemente, limpando as lágrimas. Eu perdi meu direito a você há muito tempo. Eu só espero que ela saiba a sorte que tem. Marina saiu alguns minutos depois, deixando Roberto e Camila sozinhos em um silêncio carregado. Você não precisava fazer isso, Camila disse finalmente. Não por minha causa. Se você quer tentar novamente com ela... Eu não quero, Roberto a interrompeu. E não foi só por você, foi por mim também. Eu percebi, vendo ela ali, que eu estava apaixonado por uma memória, por algo que nunca mais vai existir. A Marina que eu amava e a Marina que está aqui hoje são pessoas diferentes. E eu também sou diferente. Ele deu um passo em direção a Camila. Estas últimas semanas, conhecendo você, conversando com você, aprendendo sobre quem você é, tem sido mais real do que qualquer coisa que eu vivi nos últimos anos. E eu não vou jogar isso fora por um fantasma do passado. Camila sentiu algo se mexer em seu peito. Algo quente e assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Roberto, nós não podemos, ela disse, embora sua voz não tivesse convicção. Isso é muito complicado com sua mãe e os acordos e... Eu sei, ele concordou, mas talvez complicado seja melhor que vazio. Talvez valha a pena tentar. Antes que Camila pudesse responder, o telefone dela tocou. Era Márcia, da escola, e sua voz estava desesperada. Camila, você precisa vir aqui agora. Tem inspetores do município na escola dizendo que vamos ser fechados por violações de segurança. Mas eu não entendo. Nós passamos por todas as inspeções há 2 meses. O sangue de Camila congelou. Ela sabia exatamente quem estava por trás daquilo. Nós vamos já, ela disse, desligando e olhando para Roberto. É sua mãe. Ela está começando a apertar o cerco. Eles chegaram à escola para encontrar o caos. Pais preocupados estavam reunidos do lado de fora. Crianças chorando, professores tentando manter a calma. Os inspetores estavam dentro, marcando coisas em suas pranchetas e balançando as cabeças. Isso é absurdo, Márcia estava dizendo a um dos inspetores. Nós consertamos tudo que foi apontado na última inspeção. Temos os recibos, temos as aprovações. As regras mudaram, o inspetor respondeu friamente. E esta estrutura não está em conformidade. Vocês têm 30 dias para se adequar ou serão multados e fechados. 30 dias? Márcia parecia prestes a desmaiar. As reformas que eles estão pedindo vão custar uma fortuna. Não temos esse dinheiro. Camila sabia que Dona Alzira estava por trás daquilo. De alguma forma, ela havia manipulado o sistema para criar problemas inexistentes, para forçá-los a ceder às suas demandas. Roberto a puxou de lado. Eu vou resolver isso, ele disse. Eu vou falar com minha mãe, vou fazer ela parar. E o que você vai dar em troca? Camila perguntou, já sabendo a resposta. O que ela quer? Roberto respondeu baixinho, e Camila viu a derrota em seus olhos. Não, Camila disse firmemente. Não vamos ceder a ela, tem que haver outra forma. Mas quando voltaram para casa naquela noite, exaustos e derrotados, encontraram outra surpresa esperando. Beatriz estava lá e ela não estava sozinha. Com ela estava uma mulher mais velha, de cabelos grisalhos presos em um coque simples e olhos bondosos. Camila, Roberto, esta é Helena, Beatriz disse. Ela foi empregada da nossa família por 20 anos antes de se aposentar há 3 anos, e ela tem informações que podem ajudar vocês.
Helena olhou para eles com expressão séria. Eu trabalhei para Dona Alzira por muito tempo, ela começou, e vi muitas coisas que não eram certas. Coisas que ela fez, documentos que ela forjou, pessoas que ela manipulou, e eu guardei provas de tudo. Por quê? Roberto perguntou. Por que você guardaria provas? Porque eu sabia que um dia alguém ia precisar delas para se libertar dela, Helena respondeu. Eu vi o que ela fez com você, Roberto, depois que aquela moça partiu. Vi como ela aproveitou sua vulnerabilidade. Vi os documentos falsos que ela criou sobre aquele paciente. Espera, Roberto se aproximou. Você está dizendo que os documentos são falsos? Completamente falsos, Helena confirmou. Eu estava lá quando ela os forjou, quando ela pagou o assistente do hospital para alterar registros. Não houve negligência da sua parte, Roberto. O senhor que foi perdido tinha uma condição rara que ninguém poderia ter previsto, mas sua mãe viu uma oportunidade de te controlar e a aproveitou. Camila viu as lágrimas escorrerem pelo rosto de Roberto, enquanto anos de culpa começavam a se desintegrar. Você pode provar isso? Ela perguntou Helena. Posso, a mulher respondeu, tirando uma pasta de sua bolsa grande. Tenho cópias dos documentos originais, antes dela alterá-los. Tenho gravações de conversas onde ela admite a manipulação. Tenho tudo o que vocês precisam para se livrar dela. Por que você está fazendo isso agora? Roberto perguntou, sua voz engasgada. Porque Beatriz me contou sobre você duas, Helena disse, olhando de Roberto para Camila. E me lembrou por que guardei essas provas por tanto tempo. Vocês merecem ser livres, merecem ter uma chance de serem felizes sem as manipulações dela. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Nas semanas seguintes, tudo aconteceu rapidamente. Com as provas de Helena e a ajuda do advogado de Beatriz, eles construíram um caso sólido contra Dona Alzira. Confrontados com a evidência de suas manipulações, incluindo as tentativas de chantagem e os documentos forjados, ela não teve escolha a não ser ceder. O acordo foi simples. Ela perderia o controle da herança de Roberto, que seria transferida imediatamente para ele. Ela não poderia mais interferir em suas vidas ou nas vidas de nenhum de seus filhos. Em troca, eles não a processariam criminalmente pelos documentos forjados. Mas havia um último golpe que Dona Alzira tentou dar. Na reunião final com os advogados, ela se voltou para Camila com um sorriso venenoso. Você acha que ganhou, professora? Ela disse. Mas vamos ver quanto tempo seu casamento de mentira vai durar agora que não há mais pressão para mantê-los juntos. Roberto não te ama. Ele nunca amou ninguém além daquela Marina. Você foi apenas conveniente. As palavras foram como facas, mas antes que Camila pudesse responder, Roberto se levantou. Você está errada, ele disse, sua voz firme. Sobre tudo. Camila não foi conveniente. Ela foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E sim, eu a amo. Não da forma que amei Marina, não com aquela paixão jovem e ingênua, mas com algo mais profundo, mais real. Com respeito, com admiração, com gratidão por ter me ajudado a me encontrar novamente. Ele olhou para Camila e ela viu a verdade brilhando em seus olhos. Eu te amo, Camila, e espero que, talvez, você possa um dia sentir o mesmo por mim. Dona Alzira saiu furiosa, mas ninguém ligou. A vitória era deles. No entanto, com a liberdade veio uma nova ansiedade. Sem as pressões externas mantendo-os juntos, o que sobraria de seu relacionamento? Eles eram realmente um casal, ou apenas duas pessoas que se uniram por necessidade? A resposta veio algumas semanas depois, de uma forma que nenhum deles esperava. Camila estava organizando o quarto que agora compartilhavam de verdade, tendo tomado essa decisão juntos, quando encontrou uma carta nova. Não estava com as outras no quarto trancado, que Roberto agora mantinha aberto. Esta estava sobre a mesa de cabeceira dele, claramente acabada de ser escrita. Ela não deveria ler. Havia prometido respeitar sua privacidade. Mas a curiosidade foi mais forte. Ela pegou a carta e começou a ler. Querida Camila,
Eu nunca fui bom com palavras faladas. Sempre me escondi atrás de cartas e páginas escritas para expressar o que sinto. E sei que você encontrou as cartas que escrevi para Marina, viu o homem partido que eu era. Mas eu quero que você saiba que não escrevo mais para ela. Há semanas que não escrevo para ela. Porque todas as palavras que eu tenho, todos os sentimentos que preciso expressar são para você agora. Você me vê, Camila, não o homem que eu era, não o homem que poderia ter sido, mas o homem que eu sou agora. Com todos os defeitos, todo o peso, literal e figurativo, que carrego. E ainda assim você escolheu ficar. Mesmo quando teve a opção de partir, quando Marina ofereceu a desculpa perfeita, você ficou. Eu me apaixonei por você aos poucos, em momentos pequenos. Quando você defendeu minha mãe, mesmo ela sendo horrível com você. Quando você segurou minha mão e prometeu que tentaríamos juntos. Quando você cantou desafinando enquanto fazia o jantar, sem se importar se eu estava ouvindo. Quando você leu aquelas cartas antigas e não me julgou por ainda estar preso naquele amor perdido. Você me libertou, Camila. Não das manipulações da minha mãe, embora você tenha ajudado nisso também, mas de mim mesmo, das correntes que eu havia colocado ao redor do meu próprio coração. Eu te amo, e espero passar o resto da minha vida te mostrando o quanto. Com todo o meu coração, Roberto. Camila estava chorando quando terminou de ler. Ela não ouviu Roberto entrar no quarto até que ele falou. Essa não era para você ler ainda, ele disse suavemente. Eu ia dar a você no jantar hoje à noite. Camila se virou para ele, a carta ainda em suas mãos. Você realmente sente tudo isso? Ela perguntou. Cada palavra, Roberto respondeu, dando um passo em direção a ela. Eu sei que nosso casamento começou de uma forma terrível, forçado e manipulado. Mas em algum lugar, no meio de tudo isso, algo real começou a crescer. Pelo menos para mim. Para mim também, Camila admitiu, e viu o rosto dele se iluminar. Eu não sei exatamente quando aconteceu, mas em algum momento eu parei de ver você como o estranho que fui forçada a casar e comecei a ver você como alguém que eu escolheria estar. Roberto fechou a distância entre eles, pegando o rosto dela gentilmente entre suas mãos. Posso te beijar? Ele perguntou. De verdade dessa vez, não como fizemos no altar? Camila assentiu, e quando os lábios dele se encontraram, foi completamente diferente do beijo casto e obrigado da cerimônia. Foi suave e doce, e cheio de promessa. Mas a história ainda tinha mais reviravoltas pela frente. Alguns dias depois, Roberto recebeu uma ligação do hospital onde havia trabalhado anos atrás. Eles haviam ouvido sobre a exoneração dele, sobre a prova de que nunca houve negligência, e queriam oferecer a ele uma posição. Eles querem que eu volte, Roberto disse a Camila naquela noite, sua voz misturando excitação e medo. Como médico. Eles estão abrindo um novo departamento de geriatria e querem que eu seja parte dele. Isso é maravilhoso, Camila exclamou, abraçando-o. É tudo o que você sempre quis. Mas eu teria que fazer uma residência nova, Roberto explicou. Seria 2 anos de trabalho intenso, horários loucos, e eu tenho medo, Camila. E se eu não for mais bom o suficiente? E se eu falhei uma vez e falhar novamente? Você não vai falhar, Camila disse firmemente. Porque você não é mais a mesma pessoa que era naquele dia. Você cresceu, aprendeu e, mais importante, você não está sozinho dessa vez. Eu vou estar aqui para te apoiar em cada passo do caminho. Roberto decidiu aceitar a posição, mas antes disso, havia algo que ele precisava fazer. Com Camila ao lado, ele visitou o túmulo do Sr. Antônio, o paciente que foi perdido todos aqueles anos atrás. Eu sinto muito, Roberto disse, ajoelhando-se diante da lápide simples. Eu sinto muito por não ter sido forte o suficiente para continuar depois, por ter deixado que meu fracasso em salvar você destruísse o médico que eu era. Mas eu prometo que vou honrar sua memória, sendo o melhor médico que puder ser daqui para frente. Eu vou cuidar de outros como você. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que nenhuma família passe pelo que a sua passou.
Foi um momento de cura, de fechamento que Roberto precisava antes de poder verdadeiramente seguir em frente. A residência foi difícil, como ele havia previsto. Roberto trabalhava longas horas, voltava para casa exausto. Mas Camila estava sempre lá, com um jantar quente esperando, com palavras de encorajamento, com abraços quando ele duvidava de si mesmo. E lentamente, Roberto começou a mudar. Não apenas mentalmente, mas fisicamente também. Com a rotina intensa de trabalho e o novo foco em sua saúde, ele começou a perder peso naturalmente. Não porque alguém estava forçando, não porque estava tentando se tornar alguém que não era, mas porque estava finalmente cuidando de si mesmo. Camila viu a transformação com admiração. Não apenas a física, mas a emocional. Roberto estava sorrindo mais, rindo mais. A tristeza que costumava habitar seus olhos estava desaparecendo, substituída por uma luz nova. Mas a vida nunca é simples, e um novo desafio surgiu quando Dona Teresa, a mãe de Camila, teve uma piora súbita em sua saúde. Ela precisava de uma cirurgia urgente, cara e arriscada. Nós vamos pagar, Roberto disse sem hesitar quando Camila lhe contou. Temos o dinheiro agora. Mas quando foram verificar as finanças, descobriram que Dona Alzira, em um último ato de vingança, havia bloqueado grande parte dos fundos que deveriam ter sido transferidos para Roberto. Ela havia encontrado uma brecha legal, um tecnicismo que permitia que ela atrasasse a transferência por meses. Não temos o suficiente, Camila disse desesperada. A cirurgia é daqui a 2 semanas e nós não temos dinheiro suficiente. Roberto ficou em silêncio por um longo momento e então se levantou e foi até o quarto. Quando voltou, ele estava segurando algo em suas mãos. Era um relógio antigo, claramente valioso. Foi do meu pai, ele explicou. É a única coisa que tenho dele que minha mãe não conseguiu controlar, porque ele me deu antes dela partir. Vale o suficiente para cobrir a cirurgia. Roberto, não, Camila protestou. Eu não posso deixar você vender isso. Sim, você pode, ele disse suavemente, colocando o relógio nas mãos dela. Porque sua mãe é importante para você, e você é importante para mim. E meu pai entenderia. Ele sempre disse que família é mais importante que qualquer objeto, não importa quão valioso. A cirurgia de Dona Teresa foi um sucesso, e quando ela acordou na recuperação, foi para ver Roberto e Camila sentados ao lado de sua cama, de mãos dadas. Vocês dois, ela disse com voz fraca, mas calorosa, vocês se amam de verdade, não é? Sim, mãe, Camila respondeu olhando para Roberto. Nós nos amamos. Fico feliz, Dona Teresa disse, fechando os olhos cansados. Fico feliz que algo tão bonito tenha nascido de algo que começou tão errado. Enquanto Roberto completava sua residência, algo inesperado aconteceu. Um dos seus pacientes idosos, Sr. Joaquim, um homem de 78 anos que Roberto havia cuidado com particular atenção, deixou uma doação substancial para a escola comunitária Santa Rita quando partiu. Ele me disse que você falava muito sobre a escola. A filha do Sr. Joaquim explicou a Roberto sobre como era importante, como mudava as vidas das crianças. E isso tocou o coração dele. Ele queria fazer algo que importasse, que deixasse um legado além de dinheiro em uma conta bancária. A doação foi suficiente não apenas para garantir o funcionamento da escola pelos próximos 10 anos, mas também para expandir, para alcançar mais crianças. Márcia, a diretora, não conseguia parar de chorar quando recebeu a notícia. É um milagre, ela dizia, um verdadeiro milagre. Mas Camila sabia que não era um milagre. Era o resultado direto da bondade de Roberto, de sua dedicação aos seus pacientes, de sua capacidade de conectar com as pessoas de uma forma que ia além da medicina. Chegou o dia da formatura de Roberto, marcando o fim de sua residência e o início de sua posição oficial como médico geriatra no hospital. Camila estava na plateia, aplaudindo com orgulho enquanto ele recebia seu certificado. Mas antes de a cerimônia terminar, Roberto pediu o microfone. Eu sei que isso não é convencional. Ele começou, sua voz ecoando pelo auditório. Mas há algo que eu preciso fazer. Ele desceu do palco e caminhou até onde Camila estava sentada. Ela olhou para ele confusa,
enquanto ele se ajoelhava na frente dela, tirando uma pequena caixa do bolso. Camila Santos Tavares, ele disse, e sua voz estava tremendo, mas firme. Nós nos casamos uma vez por razões erradas, em circunstâncias terríveis. Mas em algum lugar no meio de tudo aquilo, eu me apaixonei por você. A mulher mais forte, mais compassiva, mais incrível que eu já conheci. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas bonito. Então eu estou te pedindo novamente, não porque alguém está nos forçando, não porque há um acordo ou chantagem, mas porque eu te amo e quero passar o resto da minha vida te mostrando o quanto. Camila, você se casaria comigo? De verdade dessa vez? Camila estava chorando, assim como metade do auditório. Sim, ela disse através das lágrimas. 1000 vezes sim. O beijo que eles compartilharam foi recebido com aplausos ensurdecedores de todos os presentes. A segunda cerimônia aconteceu 3 meses depois, na mesma pequena capela onde tudo havia começado. Mas desta vez era completamente diferente. A igreja estava cheia de amigos, colegas de trabalho, pacientes de Roberto, estudantes e professores da escola de Camila. Dona Teresa estava na primeira fileira, saudável e radiante. Beatriz era a madrinha, sorrindo do ouvido a ouvido. Dona Alzira não foi convidada. Quando o padre perguntou se Camila aceitava Roberto como esposo, ela não hesitou. Aceito, ela disse, sua voz clara e forte. Com todo o meu coração, aceito. E quando Roberto disse o mesmo, não havia lágrimas de tristeza em seus olhos, apenas de alegria pura. O beijo foi longo e apaixonado, e quando eles se separaram, Roberto sussurrou no ouvido de Camila. Obrigado por me salvar. Obrigado por me deixar, ela sussurrou de volta. A festa foi simples, mas alegre, cheia de risadas e danças e amor. Em um momento, Camila viu Roberto conversando com um grupo de seus pacientes idosos, todos sorrindo e claramente adorando ele. Ele é especial, aquele seu marido, uma voz disse ao lado de Camila. Era Helena, a antiga empregada que havia ajudado a libertá-los de Dona Alzira. Eu sei, Camila concordou. Vocês dois merecem essa felicidade, Helena continuou, depois de tudo que passaram. À medida que a noite avançava e os convidados começavam a partir, Roberto e Camila ficaram sozinhos no salão, dançando lentamente mesmo sem música. Então, Roberto disse, agora que somos realmente casados, o que vem a seguir? Vida, Camila respondeu simplesmente. Apenas vida, seja o que for que ela traga. Sem acordos forçados, ele brincou. Sem acordos forçados, ela confirmou rindo. Sem chantagens. Sem chantagens. Apenas nós dois? Apenas nós dois. Roberto a girou suavemente, puxando-a de volta para perto. Eu posso viver com isso, ele disse, beijando sua testa. Alguns meses depois, Roberto iniciou um projeto novo. Um programa comunitário de saúde para idosos carentes, oferecendo consultas e tratamentos gratuitos. Era exatamente o tipo de trabalho que ele sempre havia sonhado fazer, que combinava sua paixão pela medicina com seu desejo de ajudar os outros. Camila ajudava quando podia, usando suas habilidades organizacionais e sua experiência trabalhando com a comunidade. Juntos, eles formavam uma equipe formidável. Um dia, enquanto organizavam papéis para o programa no escritório improvisado que haviam montado em casa, Camila comentou casualmente. Você sabe, às vezes eu penso em como nossa vida seria diferente se aquilo tudo não tivesse acontecido. Se sua mãe nunca tivesse aparecido na escola, se nunca tivéssemos sido forçados a nos casar. E o que você pensa? Roberto perguntou, parando o que estava fazendo para olhar para ela. Penso que provavelmente nunca teríamos nos conhecido, Camila admitiu. Você estava preso em sua casa, em sua dor. Eu estava presa em minha rotina, focada apenas em sobreviver dia após dia. Nós jamais teríamos nos cruzado naturalmente. Então, você está dizendo que no final, de uma forma muito estranha e perturbadora, minha mãe nos fez um favor? Roberto perguntou, fazendo uma careta. Eu estou dizendo que às vezes coisas boas podem nascer de circunstâncias ruins, Camila corrigiu. Não por causa das circunstâncias, mas apesar delas.
nós escolhemos transformar aquela situação horrível em algo bonito. Roberto puxou-a para perto, abraçando-a. Você tem razão, ele disse, e eu sou grato todos os dias por termos feito essa escolha. Não muito tempo depois, eles receberam uma visita inesperada. Beatriz apareceu na porta, e com ela estava um homem que nenhum deles reconheceu imediatamente. Ele era mais velho, talvez na casa dos 50, com cabelos grisalhos e uma expressão gentil. Roberto, Camila, Beatriz disse, sua voz carregada de emoção. Este é Carlos. Ele era amigo do nosso pai. O homem deu um passo à frente, estendendo a mão. Na verdade, eu era advogado dele, Carlos explicou. E fui também quem ajudou a redigir o testamento que sua mãe usou para controlá-los todos esses anos. E vim aqui para me desculpar e tentar corrigir um erro terrível. O que você quer dizer? Roberto perguntou, desconfiado. Seu pai nunca quis que o testamento fosse usado daquela forma, Carlos disse, tirando uma pasta de sua maleta. Ele deixou instruções específicas que sua mãe deveria distribuir a herança quando vocês completassem 30 anos ou se casassem, o que viesse primeiro. Mas ela alterou o documento depois que ele partiu. E eu, covardemente, não disse nada porque ela ameaçou processar meu escritório por negligência. Ele abriu a pasta, revelando documentos envelhecidos. Este é o testamento original antes das alterações. E eu tenho testemunhas que estavam presentes quando seu pai o assinou e que podem confirmar suas verdadeiras intenções. Eu guardei esses documentos todos esses anos, esperando o momento certo para revelá-los. Por que agora? Beatriz perguntou. Porque eu ouvi sobre o que ela tentou fazer com vocês, sobre a chantagem e a manipulação. Carlos respondeu. E eu não pude mais viver com minha covardia. Seu pai foi um bom homem, e ele não merece ter seu último desejo distorcido dessa forma. Com aqueles documentos, eles finalmente tiveram as ferramentas para confrontar Dona Alzira legalmente e de uma vez por todas. O processo foi longo e doloroso, mas no final, a verdade prevaleceu. Dona Alzira foi forçada a distribuir a herança conforme as verdadeiras instruções do testamento. Roberto e Beatriz receberam o que era deles por direito. Mais importante, eles finalmente se libertaram completamente de seu controle. A última vez que Camila viu Dona Alzira foi na saída do tribunal depois da decisão final. A mulher mais velha estava parada do lado de fora, sozinha, parecendo de repente muito mais velha e menor do que Camila se lembrava. Por um momento, Camila sentiu pena dela. Imaginou como devia ser viver uma vida inteira tentando controlar tudo e todos ao seu redor, apenas para perceber, no final, que você afastou as únicas pessoas que realmente importavam. Dona Alzira olhou para Camila e, por um breve segundo, algo parecido com arrependimento piscou em seus olhos. Cuide bem dele, ela disse suavemente, tão baixo que Camila quase não ouviu. Ele sempre foi muito melhor do que eu merecia como filho. E então, ela se foi, entrando em um carro preto caro, provavelmente para uma casa grande e vazia, onde ninguém a esperava com amor. Você está bem? Roberto perguntou, aparecendo ao lado de Camila. Estou, ela respondeu, pegando a mão dele. Só estava pensando em como a vida pode ser solitária quando você insiste em controlá-la ao invés de vivê-la. Promete que nunca seremos assim? Roberto perguntou. Mesmo quando formos velhos e teimosos? Prometo, Camila disse sorrindo. Desde que você prometa a mesma coisa. Prometido. A vida continuou como sempre continua. Roberto floresceu em seu trabalho, tornando-se conhecido não apenas por sua competência médica, mas por sua compaixão e dedicação aos seus pacientes. Ele ganhou prêmios e reconhecimento, mas o que mais o orgulhava eram as cartas que recebia de famílias agradecendo pelo cuidado que ele havia dado aos seus entes queridos. Camila foi promovida a vice-diretora da Escola Comunitária Santa Rita e começou a desenvolver novos programas educacionais que se tornaram modelo para outras escolas da região. Ela também começou a dar aulas noturnas para adultos que nunca tiveram a oportunidade de completar seus estudos. Uma noite, quase 2 anos depois do segundo casamento, eles estavam sentados na varanda da casa, observando o pôr do sol pintar o céu de laranja e rosa. Você está feliz?
Camila perguntou de repente. Roberto olhou para ela, surpreso com a pergunta. Mais do que jamais pensei que pudesse ser, ele respondeu honestamente. Por quê? Você está? Sim, Camila disse, sorrindo. Eu só estava pensando em como é estranho que a pior coisa que já me aconteceu, ser forçada a casar com um estranho, acabou se tornando a melhor coisa. Não por causa das circunstâncias, mas porque eu encontrei você. Eu penso nisso também às vezes, Roberto admitiu, e me pergunto o que teria acontecido comigo se você não tivesse aparecido na minha vida. Eu provavelmente estaria ainda preso naquela casa, ainda escrevendo cartas para um amor perdido, ainda deixando minha mãe controlar cada aspecto da minha vida. Você teria encontrado um jeito de sair, Camila disse com certeza. Você é mais forte do que pensa. Talvez, Roberto concordou. Mas eu sou grato que não precisei fazer isso sozinho. Alguns meses depois, Camila teve uma sensação estranha pela manhã. Ela havia estado cansada ultimamente, com enjoos ocasionais. Inicialmente, ela atribuiu ao estresse do trabalho e às longas horas, mas quando os sintomas persistiram, ela marcou uma consulta médica. Quando o médico deu a notícia, Camila ficou em choque. Ela e Roberto nunca haviam discutido seriamente sobre ter filhos. Eles haviam falado vagamente sobre isso, algo que poderia acontecer no futuro, mas nunca como um plano concreto. Ela voltou para casa naquela tarde, a notícia pesando em seu coração. Como Roberto reagiria? Isso mudaria tudo entre eles? Eles estavam realmente prontos para esse passo? Roberto estava na cozinha quando ela chegou, preparando o jantar como havia começado a fazer, nos dias em que chegava primeiro em casa. Oi, ele disse, virando-se para ela com um sorriso. Como foi seu dia? Camila ficou parada na entrada da cozinha, as palavras presas em sua garganta. Eu tenho que te contar uma coisa. Ela finalmente conseguiu dizer. A expressão de Roberto mudou imediatamente para preocupação. O que houve? Você está bem? Estou bem, Camila garantiu rapidamente. Melhor que bem, na verdade. Eu só... Roberto, eu estou grávida. O silêncio que seguiu pareceu durar uma eternidade. Camila viu uma sucessão de emoções passar pelo rosto de Roberto. Surpresa, choque, confusão e então, lentamente, uma alegria pura e radiante. Você está... Nós vamos... Ele não conseguiu terminar a frase, as lágrimas já escorrendo pelo rosto dele. Camila acenou com a cabeça, ela mesma chorando agora. Nós vamos ter um bebê. Roberto cruzou a cozinha em 2 passos longos, puxando-a para um abraço apertado. Eu te amo tanto, ele sussurrou em seu cabelo. Tanto. Você está feliz? Camila perguntou, precisando ouvir. Feliz nem começa a descrever. Roberto respondeu, puxando para trás para olhar em seus olhos. Assustado? Sim. Preocupado se serei um bom pai? Definitivamente. Mas feliz, Camila. Mais feliz do que posso dizer. A notícia se espalhou rapidamente pela família e amigos. Dona Teresa chorou de alegria. Beatriz começou imediatamente a fazer planos para ser a melhor tia do mundo. Helena, que havia se tornado uma amiga próxima de todos eles, começou a tricotar roupinhas de bebê. A gravidez foi tranquila, e Roberto se tornou ainda mais atencioso e cuidadoso, se possível. Ele lia livros sobre paternidade, conversava com colegas que eram pais, e à noite falava com a barriga crescente de Camila, contando histórias e cantando canções infantis que lembrava de sua própria infância. Foi durante um desses momentos, alguns meses na gravidez, que Roberto disse algo que fez o coração de Camila derreter. Você sabe, ele disse, sua mão grande descansando suavemente sobre a barriga dela. Eu costumava pensar que aquele dia no hospital, quando perdi aquele paciente, foi o pior dia da minha vida. E por muito tempo, foi. Mas agora eu percebo que foi o dia que começou a me levar até aqui. Até você, até nossa família. E eu não trocaria isso por nada. Nem mesmo por uma vida sem dor? Camila perguntou suavemente. Sem todo o sofrimento que você passou? Especialmente não por isso, Roberto respondeu, porque a dor me ensinou compaixão.
O sofrimento me ensinou empatia, e tudo isso me preparou para amar você do jeito que você merece ser amada. A filha deles nasceu numa noite chuvosa de março, pequena e perfeita. Eles a chamaram de Helena Teresa, em homenagem às duas mulheres que haviam desempenhado papéis tão importantes em suas vidas. Quando Roberto segurou a filha pela primeira vez, Camila viu lágrimas escorrerem pelo rosto dele. "Oi, pequena", ele sussurrou. "Eu sou seu pai, e eu prometo que vou te amar e proteger todos os dias da minha vida. Eu prometo que vou te ensinar a ser forte e gentil, a defender o que é certo mesmo quando é difícil. E eu prometo que você crescerá sabendo que é amada, sempre, incondicionalmente." Camila observou marido e filha juntos e sentiu seu coração transbordar de amor e gratidão. Os meses seguintes foram uma bagunça maravilhosa de noites sem dormir, fraldas sujas e pequenos milagres diários. Roberto era um pai dedicado, levantando para as mamadas noturnas mesmo quando tinha que trabalhar cedo, cantando canções de ninar desafinadas, fazendo caretas bobas só para ver a bebê sorrir. A pequena Helena parecia ter herdado o melhor dos dois. Ela tinha os olhos expressivos da mãe e o sorriso gentil do pai. E enquanto ela crescia, Roberto e Camila cresciam junto com ela, aprendendo sobre paternidade, sobre paciência, sobre um tipo de amor que eles nunca haviam conhecido antes. Uma tarde, quando Helena tinha cerca de 6 meses, Camila estava organizando o closet quando encontrou a caixa de cartas antigas de Roberto. Ela hesitou, lembrando da dor que aquelas cartas representavam. "Você pode jogá-las fora se quiser." A voz de Roberto soou atrás dela, fazendo-a se sobressaltar. "Ou queimá-las. Eu não preciso mais delas." Camila olhou para ele segurando Helena em seus braços, a bebê dormindo pacificamente contra seu ombro. "Você tem certeza?" ela perguntou. "Elas faziam parte de quem você era." "Faziam", Roberto concordou, "no passado. Mas elas não são quem eu sou agora. Agora eu tenho você, tenho nossa filha, tenho uma vida real, ao invés de memórias e fantasias. Eu não preciso mais escrever cartas de amor não enviadas, porque tenho alguém aqui comigo todos os dias para dizer, eu te amo." Camila sorriu, pegando a caixa. "Então vamos fazer uma fogueira", ela disse, "um ritual de encerramento, para deixar o passado ir de uma vez por todas." Naquela noite, no quintal de casa, eles fizeram exatamente isso. Roberto queimou as cartas uma por uma, observando as palavras que ele havia escrito anos atrás virarem cinzas e fumaça. Camila estava ao lado dele, segurando sua mão livre, dando-lhe a força que ele precisava para deixar ir aquele último pedaço de seu passado. Quando a última carta foi consumida pelas chamas, Roberto se virou para Camila. "Obrigado", ele disse simplesmente. "Pelo quê?" "Por me amar de volta à vida. Fim da história. E você, querido espectador, o que achou desta jornada? Você acredita que o amor verdadeiro pode nascer das circunstâncias mais improváveis? Deixe sua opinião sincera nos comentários. Conte-nos de onde está nos assistindo e o que mais tocou seu coração nesta história. Não se esqueça de deixar seu like e, principalmente, se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes. Sua participação é muito importante para nós.